Olá, nós estamos aqui no Morada essa semana retomando as nossas amplas discussões aí sobre Foucault. Temos focado muito numa reflexão comentada da vida do Foucault, não é? Pela biografia do Didier Eribon. E eu cheguei em dado momento nessa biografia em alguns trechos muito interessantes. E eu vou ler alguns trechos que eu acho que nos ajudam, não é? Chega um momento que ele está comentando, por exemplo, a proximidade de Foucault com o estruturalismo, né? E aí ele conta também, em 1966, a publicação das Palavras e as Coisas, a própria leitura dele, não é? De toda uma cultura, desde Lévi-Strauss, a linguística do Jacobson, Lacan, não é? Que fazem muito sentido neste momento em discutir, então, essa ideia de que existiria, não é, uma estrutura que no caso de Foucault seria algo como a episteme ou depois as práticas discursivas. Isso está mais ou menos na minha edição aqui na página 164, 165, não é? E aí ele diz, por exemplo, com relação a Lacan, não é? Foucault afirma: a importância de Lacan reside no fato de que ele mostrou como, através do discurso do enfermo e dos sintomas de sua neurose, são as estruturas, o próprio sistema de linguagem e não o sujeito que falam. Então, antes de toda existência humana, haveria já um saber, um sistema que redescobrimos. Não é? E aí ele fala, é um sistema anônimo, sem um sujeito. O que é quem pensa? O eu explodiu. Veja a literatura moderna, é a descoberta do há um ser. De certo modo, volta-se ao ponto de vista do século XVII, com esta diferença. Não colocar o homem no lugar de Deus, mas um pensamento anônimo, do saber sem um sujeito, do teórico sem identidade. Que é, na verdade, o grande anúncio, não é, que Foucault faz. Primeiro, de que as ciências humanas teriam inventado o homem, não é? E também depois o anúncio da própria possibilidade da morte do homem, que é, acho, uma das maiores contribuições de Foucault para o cenário e o horizonte das ciências humanas, né? Depois tem, durante o texto, não é, uma descrição da obra da arqueologia do saber, por exemplo, e das palavras e as coisas, não é? Onde eles vão dizer que o Foucault nos apresentou uma geologia, uma série de camadas sucessivas que formam o nosso solo. Cada uma dessas camadas define as condições de possibilidade de certo tipo de pensamento que triunfou durante certo período. Porém, Foucault não nos diz o que seria o mais interessante, a saber como cada pensamento é construído a partir dessas condições, nem como os homens passam de um pensamento ao outro. Então a gente está acompanhando, não é, como, de certa maneira, o Foucault adentra essa onda estruturalista, linguística, lacaniana, não é? E vai se fazendo bastante presente nesse horizonte acadêmico, inclusive francês, não é? Ele fala, há um riso filosófico, não é, de Foucault para todos aqueles que ainda querem falar do homem, do seu reino e de sua libertação. Todas essas formas de reflexão canhestas e torcidas. Então, de alguma maneira, um uso irônico, né? Isso é muito familiar com Nietzsche também, não é? E uma crítica que soa muito vigente nessa época é que os estruturalistas recusariam a história, não é? E aí toda uma discussão do que seria história, se essa história é macroestrutural, ou falar da história como algo micropolítico, que eu acho que é o que Foucault faz no desenrolar mesmo da sua obra, não é? Então, muito interessante essa parte agora me encontro aqui, porque acho que fala, não é, de um momento
francês, intelectual, muito próximo a nós, não é? Ele vai, ainda quero terminar lendo uma parte que ele fala sobre a arqueologia das ciências humanas, não é? Que é, na verdade, o subtítulo do livro, As Coisas, as Palavras e as Coisas. E ele diz, nesse livro, então, se propõe descobrir em que momento surgiu a interrogação sobre o homem na cultura ocidental. Em que momento o homem se tornou objeto de saber? Sucedem-se as magníficas descrições das formas de saber através dos séculos, não é? Desde o início do século XVI até nossos dias, 400 páginas em que Foucault apresenta uma erudição de tirar o fôlego. Vamos tentar resumir. E aí ele diz o tema, né? Vamos tentar resumir o tema, que na verdade ele já começa a falar aqui nessa biografia da questão da episteme. Cada época se caracteriza por uma configuração subterrânea que molda a sua cultura, uma trama do saber que torna possível todo o discurso científico, toda a produção de enunciados. Foucault designa esse a priori, entre aspas, histórico, sob o nome de episteme, que seriam então bases profundas que definem e delimitam o que uma época pode pensar ou não pode pensar. Toda ciência se desenvolve no âmbito dessa episteme, portanto, se relaciona com as outras ciências que lhe são contemporâneas. A atenção de Foucault se volta essencialmente para 3 campos de conhecimento que se desenvolveram na episteme clássica: a gramática, a análise das riquezas e a história natural. Os 3 campos cedem lugar no século XIX a 3 outros que encontram seu lugar de formação na nova trama de saber instaurada para este momento: a filologia, a economia política e a biologia. Foucault então mostra como se aloja em suas elaborações a figura do homem como objeto de conhecimento. Esse homem então que passa a falar, que trabalha, que vive, não é? E é nessa redistribuição global da episteme que as ciências humanas encontram seu local de nascimento. Mas por causa dessa proximidade, perdem toda a possibilidade de aceder a um verdadeiro status científico. Parece que elas não têm condições de serem científicas, não é? Então esse livro me parece muito interessante, A Palavra e as Coisas, né? Porque acho que está apresentado aí uma das grandes estruturas que para Foucault ele coloca aí como essa saber quase subterrâneo, uma configuração subterrânea, não é? Que demarca o que se pode falar, fazer, discursar, pensar, não é? Em determinado tempo histórico. Hoje era um pouco para discutir essa parte da biografia sobre estruturalismo e a noção de episteme, que achei bastante interessante. E aproveitando então o feriado e essa semana complicada no Brasil, por conta de algumas greves, aproveitar para mergulhar aqui nas leituras com Foucault. Boa semana.